Questão 6. Indique a oposição correta, levando em conta os seguintes dados. Nós temos aqui várias contas e se pede o valor a ser destacado para a constituição da reserva legal e vamos ter várias alternativas aqui. A questão está perguntando sobre constituição da reserva legal. Antes da gente resolver esse exercício, vamos dar uma revisada sobre constituição de reserva legal. A constituição de reservas, de forma geral, ela visa proteger o capital social e visa também proteger o patrimônio líquido da distribuição de lucros e dividendos, a fim de criar uma integridade do capital social. Essa é a finalidade de todas as reservas. Uma reserva específica é uma reserva que está prevista na Lei 6404. Como é uma reserva criada em lei, chama-se reserva legal. Então a gente vai ver as características de constituição e o limite quando não vai ser necessário mais fazer essa reserva. Então, primeiro, como é constituída essa reserva legal? A reserva legal é formada com 5% do lucro líquido de cada exercício. Então, a cada exercício é reservado 5% do lucro líquido para a formação da reserva legal. Para essa reserva não ser constituída para sempre, existe um limite. No caso, são dois limites dessa reserva. Ela tem um limite obrigatório e um outro opcional. O limite obrigatório informa o seguinte, que a reserva legal ela é feita até se atingir 20% do capital social. Sendo atingido esses 20% do capital social, a empresa ela é obrigada, ela deve deixar de constituir a reserva legal. É por isso que ele é chamado obrigatório, porque a empresa tem a obrigação de parar de constituir a reserva. O outro limite é o limite opcional. É quando a empresa ela pode deixar de constituir a reserva, no caso da soma da reserva legal mais as reservas de capital terem atingido 30% do capital social. Vamos ver exemplos disso. Então, no primeiro exemplo, o que acontece? O capital social da empresa, no caso aqui do exemplo, é de 100 e a reserva legal ela vai deixar de ser constituída quando ela atingir um valor de 20% do capital social, no caso aqui de 20. No exemplo 2, que é no caso o limite opcional, nós vamos ter o seguinte, que o capital social é 100 e nós vamos ter que a soma da reserva legal mais as reservas de capital, elas atingindo o valor de 30% do capital social, a empresa já pode deixar de constituir a reserva legal. Voltando à resolução da questão, nós vamos primeiro fazer a demonstração de resultado do exercício com os valores que foram dados da questão. Então a gente vai montar aqui a DRE e verificar aqui o lucro líquido do exercício, que no caso foi de 300. A lei fala em 5% do lucro líquido do exercício. Então, 5% de 300 vai dar 15. Então, antes da gente colocar a resposta correta como sendo a A, ou seja, dizendo que deverá ser 15, a gente tem que considerar os dois limites se algum dos dois limites não foi atingido. No caso, o limite obrigatório e o limite opcional. O capital da empresa, isso é da questão, é de R$ reais. Então, vamos calcular cada um dos limites. Primeiro, o obrigatório. O limite obrigatório diz que a reserva legal vai ser de 20% do capital social. No caso, 20% de 200 dá 40. Já no limite obrigatório, é 30% da soma da reserva legal mais a reserva de capital. Deve atingir 30% do capital social. Como no caso o capital social é de 200, 30% do capital social é de 60. Então esse aqui seria o limite quando a empresa poderia deixar de constituir a reserva legal. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, o limite obrigatório. A reserva legal da empresa já está constituída e tem um valor de 30. Para chegar a esse limite obrigatório de 40, faltaria 10. Então a gente poderia
constituir a reserva através dessa diferença de 40 menos 30, ou seja, de 10. Então, ao invés de usar a reserva de 15, a gente poderia só utilizar esse valor de 10, ou seja, a diferença de 40 menos 30, pelo obrigatório. Agora vamos dar uma olhada no opcional. A formação da reserva pelo opcional seria um valor de 60. Vamos ver quanto é que está os dados da questão. Lá na questão a gente tem que reserva legal é 30 e reserva de capital é 25. Então a gente já tem um valor de 55. Para a formação do limite opcional, eu precisaria de 60. Então a diferença aqui no caso é de 5. Então, ao invés de eu pegar 10, no caso, para o limite obrigatório, eu só precisaria de mais 5 para completar aqui essa diferença, de 60 para 55. Então, eu posso pegar, no caso, só 5 desse valor aqui e formar uma reserva, usar o limite opcional e já parar de fazer a reserva legal. Então, eu posso utilizar os 5. Então, aqui na questão, o valor para a constituição da reserva legal pode ser de 5. Resposta letra E.